O assunto agora é economia, principalmente com essa situação do coronavírus aqui no Brasil e, claro, no mundo. Uma coisa que tem chamado bastante atenção e também uma preocupação muito grande, principalmente para o lado do comércio, com a situação dos empregadores e empregados, essa crise eminente que a gente pode passar e até uma das grandes preocupações por parte do governo aqui do nosso país. A gente vai conversar com a advogada Kellen Santos, ela é responsável por essa situação de comandar tanto a parte do empregador como do empregado. Kellen, primeiro, obrigado por atender a equipe da TV Cachoeira e como vocês têm encarado essa situação de uma iminente crise, se tem aumentado as solicitações e também as dúvidas sobre essa questão. Quanto à demanda de trabalho, sim, ela está bastante requisitada, né? Estamos tentando da melhor forma atender todos os clientes, buscando soluções para que atenda ambas as partes, na verdade, né? Porque agora o momento é de negociar, de acordar, né? Que fique bom tanto para a empresa quanto para o empregado, né? Que nenhuma das duas partes tenha um prejuízo enorme lá à frente, né? Kellen, uma questão mais direcionada ao empregador. Qual a dica, qual a orientação que você passa com essa situação de mais ou menos um mês numa queda principalmente na produtividade e também na economia de cada estabelecimento e de cada empregador? Qual é essa dica que tu passa para quem está acompanhando agora? Eu peço, na verdade, sempre para todos os nossos clientes que eles tenham bastante cautela, bastante cuidado em qualquer medida que venha a ser adotada, para que verifique se a medida trazida pelo governo, porque o governo traz uma série de medidas, né? Verifique se a medida efetivamente pode ser aplicada, precisa analisar caso a caso, cada setor, cada ramo de atividade, o que efetivamente pode ser implementado, o que é viável, né? Então eu peço sempre para que tenha bastante cautela e consultem os seus jurídicos para verificar a viabilidade ou não de implementar eventual medida trabalhista. Kellen, falando agora mais para o empregado, desde essa situação do coronavírus, principalmente uma questão vem ganhando força que é o home office, o trabalho em casa. Eu, estou, por exemplo, trabalhando, sou funcionária, trabalho para um escritório aqui em Santa Cruz do Sul e estou trabalhando em home office, né? Estou em teletrabalho e estou desenvolvendo tanto quanto no presencial, né? Até agora, nesse momento, né? Ainda mais, né? A ideia é que o teletrabalho home office de fato funcione, que os empregados se conscientizem de que precisam desenvolver tanto quanto, claro, na medida do possível, né, de acordo com os equipamentos, a tecnologia que possui e que foi ajustado com a empresa, mas seria basicamente essa a ideia. Eu acho que eles não precisam, acho que o funcionário não precisa ter essa preocupação, porque se a empresa conseguiu implementar o home office, já é um grande avanço. Kellen, banco de horas e antecipação de férias é uma saída? É uma saída. O banco de horas, na verdade, a própria medida provisória traz como uma possibilidade expressa. Eu costumo falar para as empresas que ele é um banco de horas invertido, porque a regra é que o banco de horas, quando formalizado com o funcionário, ele serve para quê? Funcionário que faz eventual hora extra, ele vai ser lançado no banco e futuramente vai compensar, né? Com folga em dias ou em horas, a depender do número de horas lançadas no banco. Agora a situação é inversa. O banco de horas ele foi firmado, então, agora, nessa situação da calamidade pública, e vão ser lançadas horas negativas para compensação futura. E a própria medida provisória traz que essa compensação ela vai poder ser em até 18 meses
do encerramento do estado de calamidade pública, que será ainda determinado futuramente. As férias, os empregadores, eles têm essa possibilidade, pode ser uma saída, por exemplo, uma empresa grande a adotar as férias coletivas? Sim, as férias é possível tanto individuais quanto coletivas. As férias individuais, elas podem ser, inclusive, antecipados os períodos não transcorridos do período aquisitivo do funcionário, né? Então, pode a empresa negociar, conceder essas férias e negociar a antecipação delas, e o pagamento, a medida provisória traz um benefício que é contrário até o que dispõe a CLT, que o pagamento ele pode ser efetuado até o 5º dia útil do mês subsequente ao do gozo das férias. E o terço constitucional de férias, ele pode ser pago junto com a parcela do 13º salário, lá no dia 20 de dezembro. Isso em relação às férias individuais. E em relação às férias coletivas, é possível também a concessão, né, e dispensa a prévia notificação do Ministério da Economia e dos sindicatos da categoria. E também, quanto às férias coletivas, não se prevê períodos máximos, né, de concessão de férias coletivas. Não precisa respeitar também o que dispõe a CLT. E importante observar também, Bernardo, que em ambas é necessário que a empresa, com antecedência mínima de 48 horas, notifique os funcionários, tanto de férias individual como de férias coletivas. Uma questão mais particular, Kellen, sobre aquelas pessoas que estão no grupo de risco diante do coronavírus. Essa solicitação, por exemplo, para ficar recluso, ela vem por parte do funcionário ou a empresa precisa notificar esse funcionário? Na verdade, acontece de ambos os lados, eu tenho visto, tá? Tanto as empresas estão tendo essa cautela, esse cuidado, né? Especialmente porque existe orientação nesse sentido, de que essas pessoas tenham prioridade quando a empresa decidir afastar, tenham prioridade, então, quanto aos demais, de concessão de férias, por exemplo, empresas que não estão determinadas a fechar totalmente as portas. A ideia e a orientação é de que as pessoas do grupo de risco tenham prioridade para receberem a antecipação de férias, né, para que seja concedido férias para essas pessoas, que essas pessoas tenham prioridade para trabalho em home office, né, que seja formalizado o banco de horas, que tenha algum tipo de ajuste para que essas pessoas do grupo de risco fiquem efetivamente em casa, né? Tem também solicitação dos próprios funcionários, que nem sempre as empresas sabem de eventual doença, que a pessoa tem alguma doença cardíaca, por exemplo, que é considerado como grupo de risco, então a empresa às vezes não sabe, então a gente vê solicitação também, indicação do próprio colaborador, do próprio funcionário, que isso é muito importante, que eles digam, né, e que a empresa tente, na medida do possível, ajustar para que estes do grupo de risco efetivamente trabalhem de casa. Tá certo, Kellen. Para a gente encerrar a entrevista, passa uma dica rápida, tanto para o empregador quanto para o empregado, como se comportar e como ter a expectativa para os próximos dias com essa situação bastante complicada que a gente vem vivendo. Bom, Bernardo, o que eu tenho a dizer é que ambas as partes precisam entender que esse é um problema de todos. Não é um problema da empresa que tem que resolver sozinha, como que vai pagar a conta no final do mês, porque eu tenho que ficar em casa. E também não é problema do funcionário só, né, que tenha que arcar com o prejuízo porque a empresa teve que fechar as portas. Eu acho que é importante que todos se conscientizem e saibam que precisam resolver a situação juntos. Tá certo, então obrigado a Kellen Santos, advogada de Santa Cruz do Sul, da BVK Advogados, esclarecendo essa situação
sobre como o empregador deve encarar essa iminente crise, como o empregado também deve encarar essa iminente crise diante do coronavírus, a Kellen esclarecendo todos esses assuntos. A gente volta até o NT Sul.